Sabe quando aparece uma foto na tela? Uma paisagem urbana que a gente nunca viu? E o cérebro liga a um modo detetive. Totalmente, a gente começa a caçar pistas. Isso, uma placa de rua, o idioma numa vitrine, o estilo de um prédio. O passo seguinte, quase sempre, é abrir um mapa para ver se a nossa teoria faz algum sentido. É um processo quase instintivo para a gente. A gente observa, cria uma hipótese e vai verificar. Mas transferir esse raciocínio para uma inteligência artificial... Para ela conseguir geolocalizar uma imagem aleatória no planeta? Exato. É um desafio, assim, monumental. Não é só sobre reconhecer pixels, é sobre entender o mundo. E é exatamente sobre isso a nossa análise de hoje. Temos em mãos um artigo de pesquisa que propõe algo radicalmente diferente. Em vez de só treinar uma IA para adivinhar a localização com base em padrões, os pesquisadores a ensinaram a pensar como nós. Basicamente, deram a ela um mapa e ensinaram a usá-lo. Isso. A nossa missão é mergulhar fundo em como essa nova abordagem, chamada Thinking with Map, funciona e por que ela representa um avanço tão grande. Ok, vamos começar pelo começo. Antes de ter um mapa para consultar, como é que uma IA sequer começava a adivinhar um lugar a partir de uma foto aleatória do mundo? Ela estava basicamente voando às cegas. De certa forma, sim. O artigo descreve as duas estratégias principais que eram usadas e elas eram fundamentalmente baseadas em adivinhação estatística. E qual era a primeira? A primeira é a de classificação. Imagine dividir o planeta inteiro numa grade, sabe? Como um tabuleiro de xadrez gigante com milhares de células. A IA olhava para a foto e tentava classificá-la em uma dessas células. Ah, tipo, esta foto tem 80% de chance de pertencer à célula G57. Exatamente. Então era como um jogo de batalha naval em escala global. E a outra abordagem? A outra era a de recuperação. A IA tinha acesso a um banco de dados gigantesco com milhões de imagens já geolocalizadas. Aí ela analisava a foto nova e tentava encontrar nesse banco de dados a imagem que fosse visualmente mais parecida. E se achasse uma foto bem similar de Paris? Ela apostava que a nova foto também era de Paris. Entendi. São abordagens que fazem sentido. Mas o artigo aponta que elas têm problemas bem sérios. A principal parece ser que a IA funciona como uma caixa preta, certo? Exatamente, e essa é a limitação mais perigosa. Esses métodos tratam a imagem como um bloco único de informação, um recurso acoplado, como diz o texto. Ela cospe uma resposta, mas não sabe dizer o porquê. Isso. Ela não consegue dizer, eu acho que é aqui por causa daquela placa de loja e da arquitetura daquele prédio. E o perigo disso vai além de errar o local de uma foto. Uma IA que não consegue explicar seu raciocínio é imprevisível, né? Com certeza. Em aplicações mais críticas, tipo o diagnóstico médico. Ou condução autônoma. Essa falta de interpretabilidade é inaceitável. O que a gente vê nesse artigo é um passo em direção a uma IA mais confiável, mais transparente. Ah, então peraí. Se a IA só viu fotos de, sei lá, Nova York no treinamento, ela nunca vai conseguir identificar uma rua em Salvador, por mais óbvias que as pistas sejam para um humano. Ela não consegue generalizar. Precisamente. Ela é como um estudante que decora a matéria para a prova, mas não entende de verdade o conteúdo. Se você muda a pergunta um pouquinho. Eles viam a foto como um todo, não como uma coleção de evidências a serem investigadas separadamente. Imagino que a solução, então, não foi dar mais matéria para decorar, mas ensiná-la a pensar de verdade. E aí que entra a ideia de pensar com mapas. A mudança de paradigma. Isso, a mudança é total. Em vez de adivinhar, a IA é equipada com um conjunto de ferramentas de mapa, transformando-a de uma classificadora de imagens numa detetive digital. E o conceito central é o tal do loop agente no mapa, né? Exato. É um processo que imita o raciocínio humano em 3 etapas. Um loop, então, é algo que se repete. Qual é o primeiro passo? Primeiro, a observação e hipótese. A IA analisa a imagem e identifica pistas visuais que possam ter valor geográfico. Nomes de lojas, pontos de referência, texto em placas, qualquer coisa. Qualquer coisa. A partir daí, ela formula uma hipótese inicial. Certo, ela encontrou uma pista. E em vez de só usar isso para chutar uma resposta, ela faz o quê? Ela parte para
Segunda etapa. Use de ferramentas. Aqui, a IA age, ela não fica só na hipótese. Ela usa ativamente ferramentas de API de mapa para investigar aquela pista. E a terceira etapa? A terceira é a verificação cruzada. Ela pega os resultados da busca no mapa e os compara com outras pistas na imagem para validar ou descartar a hipótese inicial. É um ciclo contínuo. Observar, investigar no mapa, verificar na imagem, refinar a hipótese. E repetir. Isso é fascinante. O artigo até lista as ferramentas que a IA pode usar, o que torna tudo muito mais concreto. Não é só um mapa abstrato. Exato. A tabela 1 do artigo é muito clara. Ela tem uma Image Zoom Tool para dar um zoom e ler um texto minúsculo numa placa. Faz sentido. Tem a Point Nav, que é basicamente uma busca no mapa por pontos de interesse como o nome de um restaurante, e talvez a mais importante, a Static Map Query, que permite a IA pedir uma imagem de mapa de um local candidato para visualizar a vizinhança. E comparar com a foto original. Exato. O exemplo que eles usam na figura 1 do artigo, com a foto de Xiamen na China, ilustra isso perfeitamente. É um caso bem complexo. É um ótimo exemplo prático. A IA recebe a foto de uma rua movimentada. Ao fundo, ela identifica as famosas torres gêmeas da cidade, as Zwangsita. Ok, isso já é uma pista poderosa que restringe a busca a uma única cidade no mundo. Já ajuda muito. O modelo antigo talvez parasse por aí e desse uma localização genérica em Xiamen. Mas essa IA detetive vai além. Muito além. Ela dá um zoom e foca numa placa de loja que diz Sake no Mi Bar. Agora ela tem uma hipótese específica. E aí ela usa a ferramenta de busca. Isso. Apoie Keyword Search para procurar por Sake no Mi Bar em Xiamen. A busca retorna uma localização exata, mas ela não para aí. Ela precisa confirmar. É a etapa da verificação cruzada. Precisamente. Ela usa a ferramenta Static Map Query para obter um mapa daquele endereço. E o que ela faz? Ela volta para a foto original e procura mais pistas. Ah, e ela acha outras lojas? Exato. Ela vê uma loja de conveniência chamada Liu Yi Benli e uma padaria chamada Ajizai Binpu. Então, ela verifica no mapa que acabou de receber se esses dois outros estabelecimentos também estão ali, na mesma vizinhança do bar. E quando tudo bate... As torres gêmeas ao fundo, o bar, a loja de conveniência e a padaria, a confiança na resposta é altíssima. É um caso encerrado. Certo. Esse exemplo é claro, mas o mundo real é confuso. E se o nome do bar for comum e existirem vários na mesma cidade? E se uma placa estiver com a grafia errada? Como a IA aprende a ser uma detetive melhor e a não se perder em pistas falsas? Essa é a questão-chave que o artigo aborda na segunda metade do estudo. Para refinar o agente, eles propõem um esquema de otimização em duas etapas geniais. A primeira é o aprendizado por reforço agêntico, ou RL. Aprendizado por reforço. É a ideia de treinar a IA com recompensas e punições, certo? Como treinar um cachorro. Exatamente. Pense nisso como treinar um cachorro com petiscos. A cada tentativa de geolocalização, a IA executa uma sequência de ações. Usar o zoom, buscar uma palavra-chave. Pedir um mapa. Isso. Se uma ação a aproxima da resposta correta, ela ganha um ponto de recompensa. Se ela segue uma pista falsa e se afasta, não ganha nada. E tem níveis diferentes de recompensa, né? Isso é, a equação 5 do artigo descreve um sistema de recompensa hierárquico. Um acerto num raio de 500 metros vale 1 ponto. A nível de cidade, 25 quilômetros vale 0,4. Um erro completo vale 0. E depois de milhões de tentativas? Depois de milhões desses microciclos de tentativa, erro e recompensa, ela desenvolve uma intuição sobre qual ferramenta usar em cada situação para maximizar sua pontuação. O objetivo é melhorar o que eles chamam de Pass at K. A probabilidade de a resposta correta estar entre as suas K melhores hipóteses. Ok. Então o aprendizado por reforço a torna mais eficiente em seguir um bom caminho. Mas e a segunda etapa? O artigo fala de escalonamento em tempo de teste paralelo. O nome é bem complicado. O nome é intimidador, mas a ideia é brilhante. Os pesquisadores notaram que o raciocínio sequencial muito longo, com muitas etapas, pode ser um desafio para a IA. Ela pode se perder no meio do caminho. Exato. Ela pode cometer um pequeno erro no começo e toda a linha de investigação subsequente
fica comprometida. Entendi. E qual é a solução deles para isso? A solução foi, em vez de forçar a IA a seguir uma única linha de investigação, vamos deixá-la explorar, digamos, 4 trajetórias de pensamento diferentes ao mesmo tempo em paralelo, cada uma começando com uma pista ou hipótese diferente. Isso mesmo. Ela pensa em várias possibilidades de uma vez só. E depois, como ela escolhe a correta? É aqui que vem o pulo do gato. Depois de gerar essas 4 trajetórias de pensamento, entra em cena o verificador. Que é outro modelo de IA. Isso, um modelo mais simples, cujo único trabalho é analisar todas essas linhas de raciocínio e selecionar a que parece mais coerente e plausível. E o fascinante aqui é que as trajetórias que usam as ferramentas de mapa são, nas palavras do artigo, autoverificáveis. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que elas estão cheias de informações factuais, as respostas diretas da API do mapa. É muito fácil para o verificador olhar para uma trajetória e ver que a IA encontrou Sakenomi Bar no mapa, que a loja de conveniência ao lado também está lá no mapa. E que a padaria também está lá. A evidência é concreta. Exato. É externa e verificável. Uma outra trajetória, talvez baseada numa suposição errada sobre o estilo arquitetônico, não vai ter essa corrente de evidências do mundo real para apoiá-la. É muito mais fácil para a IA julgar qual raciocínio é o melhor do que executar um raciocínio perfeito do início ao fim. Então, o que tudo isso significa na prática? Funciona mesmo? Quão melhores são os resultados? Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral, os resultados são o que valida toda a abordagem. As tabelas 3 e 4 do artigo mostram uma comparação direta com outros modelos. Tanto de código aberto quanto modelos fechados, como o Gemini. Isso, até o Gemini 3 Pro do Google. E o método Thinking with Map supera os outros de forma significativa, especialmente nos casos difíceis. Me dá um número que realmente mostre essa diferença. Vamos lá. Na categoria mais difícil de um dos testes, a precisão para acertar a localização num raio de 500 metros, que é uma precisão altíssima, salta de 4,02%, que foi o resultado do Gemini, para 14,86% com o novo método. Nossa! É um aumento de quase 4 vezes na precisão. Uau! Um salto de 4% para quase 15% é enorme. Mas, sendo um pouco cética, 15% de acerto ainda parece baixo para uma aplicação no mundo real. Isso é realmente tão bom assim ou só mostra o quão incrivelmente difícil é o problema? Ambos. Isso mostra o quão abismalmente difícil é essa tarefa para uma máquina, mas também mostra o tamanho do salto qualitativo. E essa sua pergunta nos leva a outro ponto crucial do artigo. Eles tiveram que criar um novo conjunto de testes, um novo benchmark. Exato, o MapBench. Porque os antigos não eram bons o suficiente para medir o verdadeiro raciocínio. Por que não? O que havia de errado com eles? Eles tinham problemas sérios. Primeiro, estavam desatualizados. As imagens eram de 10, 15 anos atrás. Os pontos de interesse, como lojas e restaurantes, podiam nem existir mais. O que confundia a IA, claro, totalmente. Segundo, eles não tinham níveis de dificuldade. Misturavam fotos fáceis, tipo a Torre Eiffel, que a IA poderia simplesmente ter memorizado no treinamento, com casos realmente difíceis que exigem raciocínio. Era impossível saber se a IA estava pensando ou só lembrando. E imagino que a variedade geográfica também fosse um problema. Sim, a cobertura geográfica era limitada, focando muito na Europa e América do Norte, sem nenhuma cobertura da China, por exemplo. O MapBench resolve tudo isso. Imagens recentes, cobertura global. E, o mais importante, ele divide os testes em casos fáceis, aqueles que os modelos de ponta conseguem resolver de cara, e casos difíceis, que são fotos com pistas menos óbvias, forçando a IA a usar suas ferramentas e seu raciocínio para resolver o quebra-cabeça. Então, a jornada que a gente viu hoje foi de uma abordagem de caixa preta, onde a IA simplesmente cospe uma resposta, para um processo de raciocínio transparente, interativo, que realmente imita a forma como os humanos resolvem o mesmo problema. Exatamente. A grande ideia aqui parece ser que equipar a IA com as ferramentas certas, nesse caso um mapa, e a capacidade de usá-lo, é o que destrava um nível muito mais sofisticado de cognição. Perfeito.
Não se trata de dar mais dados, mas de dar melhores ferramentas e a capacidade de raciocinar sobre como e quando usá-las. E isso me leva a um pensamento final, baseado nas próprias limitações que os autores admitem no artigo. Que seriam? Eles mencionam que a IA ainda não consegue fazer coisas que para nós são fáceis. Por exemplo, olhar para a relação espacial entre dois prédios e a sombra que eles projetam para inferir a orientação, se a foto aponta para o norte ou para o sul. É um passo de raciocínio espacial que vai além de ler uma placa, sim. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se uma IA pode aprender a usar um mapa, qual seria a próxima ferramenta humana que ela poderia dominar para entender melhor o mundo? Uma bússola virtual para ter senso de orientação, um atlas histórico para reconhecer estilos arquitetônicos de diferentes épocas e inferir a idade de um bairro? Onde exatamente fica a fronteira entre uma IA que apenas usa ferramentas e o que poderíamos chamar de um verdadeiro geógrafo digital?